Isso aí, bom dia a todo mundo, estou me apresentando, eu sou Patrícia, sócia da BR, esse aqui é o Rafael, sócio da BR. Hoje a gente vai disponibilizar para todo mundo esse guia de gestão administrada. A gente fez esse guia porque a gente conhece muitos gestores pelos caminhos que têm essa dificuldade com carteira administrada e a dificuldade até de distinguir quais são as obrigações que ele tem em função disso. Então, a ideia hoje é a gente passar pelos principais pontos, depois a gente recomenda que vocês olhem com cuidado o guia e, obviamente, a gente fica à disposição para qualquer dúvida ou ajuda que vocês precisarem. Passando aqui na apresentação, eu vou começar falando, então, o que é carteira administrada. Bem, carteira administrada, ele é um serviço profissional de gestão de recursos de terceiro. Então, nesse sentido, ele é exatamente a mesma atividade que o gestor de recurso, né, de fundo de investimento. O gestor ele precisa ser regulado pela CVM 21, e a diferença para o fundo de investimento é que ele é estabelecido, esse serviço é estabelecido por meio de um contrato de carteira administrada. E o gestor ele é contratado pelo investidor para fazer as operações, negociar as operações em seu nome. Então, isso é um ponto super importante da diferença com os fundos de investimento, porque o relacionamento com o investidor é do gestor e não do distribuidor, quando a gente costuma ver no caso de fundos de investimento. E aí, assim, o modelo mais comum que a gente encontra é aquele que o gestor ele é autorizado a fazer compra e venda direto no nome, na conta do cliente em banco e corretora. E, por último, assim, o nível de discricionariedade que o gestor tem também é uma questão que tem que ser definida entre investidor e gestor. Outro ponto são as obrigações. Então, assim, como qualquer outra atividade do gestor com relação ao fundo de investimento, mesmo o gestor somente de carteiras administradas, ele tem que seguir as obrigações que são colocadas pelas normas, né, tanto pela CVM quanto pela Anbima. Uma coisa que é diferente é que, de fato, ele precisa cumprir o contrato que foi firmado, né, o mandato que foi firmado entre ele e o investidor, análogo ao regulamento de um fundo de investimento. E quando ele contrata prestadores de serviço, esses prestadores de serviço, eles precisam ser fiscalizados pelo gestor, é uma responsabilidade do gestor, e a norma deixa isso bem claro. Outro ponto aqui, um ponto que é bastante importante, é o próprio contrato. Como eu disse anteriormente, né, ele tem a relação do gestor com o investidor é estabelecido por meio de contrato de carteira administrada. E aí, assim, esse contrato, ele tem uma série de requisitos que propõe. Então, você precisa colocar a relação e as características dos serviços prestados neste contrato. Você precisa deixar bem claro quais são as obrigações e responsabilidades do gestor e do investidor. Você tem que deixar completamente descrita a política de investimento e mandato, incluindo até limites de investimento que você precisa colocar, e estabelecer riscos inerentes aos diversos tipos de valores imobiliários que vão ser negociados nessa carteira administrada. Precisa colocar também metodologia de remuneração, informação sobre outras atividades de gestor de recurso, quando for o caso. Então, se o gestor não fizer somente gestão, ele precisa lá descrever no contrato que ele não faz somente gestão e estabelecer os possíveis conflitos de interesse que podem existir entre essas atividades. E, por último, as condições de aplicação, resgate e encerramento da carteira administrativa. Pode ser? Bom, em relação ao perfil do investidor, é interessante, porque essa é uma obrigação agora que é colocada pelo capítulo específico a respeito da atividade que está no consto do Código da Anbima. Ou seja, essa análise do perfil do
investidor, ela não se confunde com o processo de suitability normal. Isso, inclusive, está disposto de forma expressa nessa norma da Anbima. Em outras palavras, essa análise ela é feita muito mais para se determinar o limite, né, os confins do mandato que vai ser configurado na política de investimento do que qualquer outra coisa. Então, não existe a necessidade de você fazer uma confrontação produto a produto da adequação, como é o caso que acontece com os consultores e os distribuidores, de acordo com a resolução 30 da CVM. Aquela não é a norma que se aplica aqui. Aqui é muito mais um processo mais simplificado para que efetivamente se estabeleçam os limites da atuação do gestor vis-à-vis o perfil do investidor, vis-à-vis a habilidade do investidor em finanças, o conhecimento dele em finanças, esse tipo de coisa. Então, não é necessário que se faça uma análise individualizada de cada ativo que está sendo colocado na carteira, como acontece no contexto normal de consultoria e de distribuição. Aqui você tem uma norma, vamos dizer assim, genérica, uma norma que você acerta inicialmente com o investidor, e aí, a partir daí, o gestor ele tem discricionalidade para, dentro daqueles limites, ele poder gerir a carteira de uma forma autônoma, discricionária, enfim, com o próprio critério, até porque é justamente essa habilidade do gestor em rentabilizar o patrimônio do cliente que está sendo contratado no contrato de carteira administrada. Outra obrigação que passa a existir para a modalidade de carteira administrada é a necessidade de fazer o apressamento da carteira, mais ou menos aos moldes do que acontece com uma marcação a mercado de um fundo. Então, esse apressamento ele pode ser feito pelo próprio gestor ou ele pode ser terceirizado. Não é necessário que o gestor faça necessariamente isso dentro do âmbito da própria atividade dele. Isso aí pode ser uma atividade que pode ser contratada por terceiros, caso seja reputado conveniente. Aí, alguns aspectos importantes dessa contratação é que, se isso for feito em nome do investidor ou com recursos do investidor, isso tem que ser feito de uma forma transparente, as condições têm que ser passadas previamente para o investidor antes, para que ele possa concordar com esse tipo de contratação. Ainda em relação à contratação de terceiros, é necessário que o gestor ele faça a própria investigação a respeito das práticas desses terceiros, se esses terceiros eles têm normas de prevenção à lavagem de dinheiro praticadas. Ele tem que fazer essa contratação de terceiro de uma forma equitativa ou computativa, vamos dizer assim, de forma que o interesse do investidor seja sempre preservado. Não pode ser uma contratação que, por alguma via transversa, ele possa prejudicar o investidor de qualquer forma, porque isso, inclusive, está bastante preconizado no dever fiduciário do gestor para com o cliente nesse caso. Então, a contratação tem que ser feita de uma forma bastante transparente e, em alguns casos, efetivamente com a permissão prévia do próprio cliente. Outro aspecto importante que passa a haver, por determinação da Anbima, na modalidade de carteira administrada, é a gestão de crédito privado. Ou seja, o crédito privado, obviamente, ele é plenamente possível, é plenamente permitido na gestão das carteiras dos clientes, só que passa a haver, por conta disso, para o gestor nessas modalidades, algumas obrigações tanto de controle como de monitoramento desses ativos. Ou seja, não pode haver simplesmente a aquisição para a carteira sem maiores cuidados. Então, tem que haver, por parte do gestor, seja via estrutura própria, seja via uma estrutura terceirizada, jurídica, etc., a análise detalhada das características do ativo, garantias, condições, prazos, taxas, tudo isso tem que ser olhado previamente antes de haver efetivamente a aquisição do ativo. Um outro aspecto que decorre justamente desse fator que foi muito bem lembrado pela Patrícia, da relação direta com o investidor, e é outra coisa que a gente de vez em quando se repara, né, o pessoal está com uma noção meio equivocada, é em relação às obrigações de cadastro e PLD. Tem muita gente que fala assim, não, mas o administrador já faz, ou a plataforma já faz. Não, nesse caso, como a relação direta é do gestor com o investidor, tem que haver um processo de cadastramento e de verificação de lavagem de dinheiro, origem de patrimônio, por parte do próprio gestor. Um ponto assim, que acho que é importante frisar é isso. A resolução 50 da CVM, ela estabeleceu esse conceito de relacionamento comercial direto, né?
Então, assim, normalmente o gestor fala, bom, o relacionamento comercial direto é do banco, que tem lá a conta do cliente. E isso ficou bem claro, até no guia, que o relacionamento comercial direto é do gestor, no caso da carteira administrada. E aí, assim, qual que é a implicação disso, que acho que super importante? É que tem aquele anexo B da Resolução 50, que tem uma série de informações, assim, é uma quantidade bastante grande de informações que você precisa levantar até o beneficiário final, né, do beneficiário final até a pessoa natural, e é uma obrigação do gestor de carteira administrada. A mesma coisa acontece para os processos e procedimentos de PLD. Então, no final, essas obrigações de PLD precisam ser cumpridas, pelo gestor de carteira administrada. Acho que esse, aliás, acho que é um dos pontos que a gente mais vê gestor tendo dificuldade, dúvida em relação a quais são, de fato, as obrigações dele quando ele faz essa gestão. Passando para um próximo ponto aqui, é com relação à divulgação de informações. Então, assim, a Anbima tem as diretrizes de publicidade que precisam ser seguidas por todos os gestores, né, gestores de fundo de investimento, a mesma coisa para o gestor de carteira administrada. Um ponto importante é que aqui todo o material é responsabilidade do gestor de recursos. Então, principalmente aqueles materiais que são preparados por ele, mesmo que ele contrate um terceiro. Então, ele pode contratar um terceiro para fazer o material dele, mas a responsabilidade continua sendo dele. E um ponto que acho que é bom levantar é que é vedado a comparação entre carteira administrada e fundo em qualquer material publicitário, porque se entende que são veículos diferentes. Então, você não pode fazer essa comparação. Ainda sobre as obrigações de divulgação de informação, que é inerente ao gestor de carteira administrada, é que o responsável pelo envio e divulgação de saldo, movimentação financeira, rentabilidade, posição consolidada dos investimentos é do gestor. Então, é importante se atentar a isso, porque essa é uma responsabilidade do gestor. E aí um ponto que foge um pouco da divulgação de informação, mas que eu acho que é importante falar aqui, é que, assim, todas as obrigações que são colocadas pela Anbima, principalmente no que se refere a escrever normas, procedimentos e políticas da gestora, isso precisa ser colocado lá no site do SSM da Anbima. Sempre que for atualizado, você tem até 15 dias para atualizar. Eu trouxe aqui esse ponto porque, de fato, o que a gente vê acontecendo muitas vezes, o gestor ele esquece de subir as informações lá no SSM e isso, de fato, é uma obrigação. Passando aqui para o último ponto que a gente queria ressaltar, esse aqui é a grande novidade, né? A Anbima soltou uma norma relativa ao registro das carteiras e envio de dados. Então, assim, agora as carteiras administradas, todas elas precisam ser registradas na Anbima e mensalmente o gestor vai ter que enviar essa informação para a Anbima via lá um site que eles disponibilizaram, que é o Input Data da Anbima. Acho que se vocês entrarem no SSM, vocês já conseguem ver isso. Essa obrigação é a partir agora de 1º de setembro. Você tem que enviar sempre nos 10 primeiros dias úteis do mês a informação relativa ao M-2, né? Então, é a informação relativa a 2 meses anteriores. Então, só para colocar em termos práticos aqui, agora em setembro vocês vão precisar enviar as informações de julho. Essas informações, tem um ponto que eu acho que é relevante colocar, essas informações elas não pedem dados do cliente, elas pedem dados somente da carteira, então é saldo, rentabilidade e uma série de informações relativas ao contrato e mandato, então como que você estabelece essa relação com os clientes. E um ponto importante,
porque houve uma discussão bastante grande e tem acontecido ainda, que é a discussão de LGPD, específica em relação a isso. Por quê? Porque você não vai mandar dados dos clientes e a LGPD, e aí entra no âmbito da LGPD de dados anonimizados, né? Então você retira a informação do cliente de forma que não é possível recompor essa informação. Então, quando vocês forem enviar as informações da carteira as informações de carteira para a Ambima, acho que é super importante se atentar a esse fato. E outro ponto que é super importante também é vocês verificarem o que vocês estabeleceram nos seus contratos, porque muitas vezes os contratos de carteira administrada têm a questão de confidencialidade estabelecida e aí eles vão precisar ser revistos. Então, assim, só lembrete, não esqueçam, agora a partir de 1º de setembro, vocês precisam dar essas informações. Então, assim, esses são os principais pontos que são abordados no guia. Novamente, o guia vai estar disponível para todos vocês receberão, estará também nas nossas redes sociais. E aí aqui vai o que a gente colocou, o que a gente colocou de as recomendações que a gente acha que é importante fechar aqui. Então, dados toda essa disciplina nova da Ambima em relação à modalidade, é recomendável que se tenha uma política própria para a carteira administrada, prevendo todo esse tipo de procedimento, controles, obrigações. O método de análise do perfil de investidor é importante que esteja constando ali também, quer dizer, justamente para definir os confins do mandato da política de investimento que vai ser acertado com cada cliente. Você fazer uma compatibilização dessa política como a Patrícia falou agora, com o que está escrito no contrato vis-à-vis a questão de confidencialidade, sigilo de dados, para que vocês tenham certeza de não estarem infringindo nenhum aspecto de sigilo ou mesmo de proteção de dados. Vocês começarem a se atentar, vocês gestores, começarem a se atentar para a questão do apressamento das carteiras, quer dizer, não é mais uma coisa que é feita só pelo administrador, vocês têm que começar a cuidar dessa dimensão, dessa atividade, da atividade de vocês também. Aí um ponto específico do apressamento que eu acho que é importante colocar aqui, aproveitando essa conversa, é que a gente tem visto a Ambima fechar cada vez mais o cerco em relação à marcação da carteira, e isso podem contratar terceiros para fazer, né, ou podem fazer o próprio, mas é uma questão para se atentar, porque as demandas em relação a isso vão ser, né, certamente vão ter mais demandas em relação a como marcar a carteira. Aqui, até um ponto muito importante, né? A marcação da carteira aqui, acho que o PH falou lá atrás, ela só pode ser feita na curva se tratar de um contrato de carteira administrada e se o público for profissional qualificado. Então, se admite também essa prática em relação ao apressamento. Então, ainda na esteira do dever fiduciário de vocês foram para com os clientes, atentar para forma e prazo de divulgação de informação, rentabilidade, taxa, tudo que diz respeito à relação de vocês, remuneração com o cliente também, é importante que isso esteja sendo devidamente tratado internamente pelas gestoras. O outro aspecto também, a questão da PLD, que também é um assunto muito importante, ou seja, desfazer um pouco essa concepção errônea de que isso sempre é uma obrigação do outro e não de vocês, ou na medida em que vocês agora passam a manter esse relacionamento direto com o cliente, é a vocês que cabe fazer o cadastramento e a análise de prevenção à lavagem de dinheiro nesses casos, e também se certificar, como a Patrícia também bem lembrou, a respeito de quando haver a transmissão desses dados, ou houver o compartilhamento desses dados e informações, vocês se certificarem de que vocês estão devidamente compatíveis com a LGPD, a fim de não haver nenhuma infração de nenhum dever que esteja ali determinado pela lei. Isso, e aí um ponto adicional aqui
com relação à preparação da estrutura operacional para o envio, né? São 40 campos, eu acho que a gente... 40 campos. São 40 campos que têm que ser preenchidos para cada carteira, não é uma coisa global. Então isso também é um detalhe que vocês vão passar a ter que prestar atenção. Isso, assim, até um ponto importante, a MIMA, ela abriu para todos os gestores, eles conseguem fazer, todos vocês conseguem fazer testes, e aí verificar lá se você está conseguindo enviar, volta um arquivo com as informações que foram enviadas e os códigos da carteira. Então, assim, não é tão complexo, mas também não é trivial. A gente recomenda que, de fato, cuidem, né? Porque a gente tem, sei lá, 10 dias até o final do mês para todos se prepararem. E é isso. Então, assim, a gente vai disponibilizar o guia para todo mundo. Segunda-feira, na segunda-feira a gente vai estar nas nossas redes sociais, a gente vai circular também para todo mundo que tem essa lista de envio. E aí, assim, se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, telefone, e-mail, pelas redes sociais, entrem em contato com a gente e a gente vai ficar feliz em poder ajudar vocês. Muito obrigado. A gente vai passar agora... pela presença de vocês. A gente vai passar agora para o próximo painel, passando aqui para o José Brazona. Tem muito, né? Nas redes sociais, Gastando o microfone. falar com a gente, ajudar vocês. Muito obrigado. Não, isso A gente aqui vai eu tô passar falando. agora. Tem que fechar o meu. Vai passar agora para o próximo painel. Bom dia, gente. Agora que a gente falou um pouco das obrigações, vamos entrar para falar um pouco na prática do negócio, né? E para isso, eu convidei para participar com a gente o Bernardo. O Bernardo ele é da 1618 Investimentos. Um pouco o perfil, acho que a 1618 é uma gestora de recursos que tem um perfil de multifamiliar. Ela na verdade, ela é originária, é uma operação brasileira de uma instituição suíça, então um multifamiliar suíço que começou aqui no Brasil há alguns anos atrás, um grande sucesso aí. Então tem uma experiência grande aí no segmento de carteira administrada junto a esse público mais private banking, que demanda o serviço de um multifamily office mais amplo. Aí temos aqui com a gente também o Luiz, lá da Suno. A Suno, talvez mais conhecida no mercado como uma casa que se originou do research, né? Nessa onda talvez de research online, uma coisa um pouco mais moderna, um mercado totalmente novo, mas que depois foi derivando primeiro para a consultoria de valores imobiliários, depois para a gestão de recursos. Então, a Suno, por um caso curioso, assim, quando você começa a dar palpite sobre investimentos, chega o investidor e fala assim, me ajuda. E aí vocês começaram com a consultoria e depois com a gestão. E eu acho que uma experiência legal, porque aí é o oposto do modelo da 1618, porque a Suno é uma operação típica mais de varejo mesmo tendo clientes com ticket acima de 1 milhão, é uma operação mais ampla, então o objetivo de ter carteira administrada com um produto de varejo. E finalmente o Marcelo da Auro, em que, vamos dizer assim, é o intermediário entre os dois. A Auro também tem um posicionamento como uma gestora mais específica de investidores com um perfil mais private banking, semelhante ao modelo da 1618 ser um family office, vamos dizer assim, mas mais específico de gestão. Talvez o diferencial seja a visão da 1618 de fazer um serviço mais amplo para o cliente, a da Auro é mais fazer um serviço mais específico de gestão de recursos, e aí também fazendo uso de fundo exclusivo e de carteira administrada. E que era a nossa ideia aqui? A ideia vai ser um pouco uma provocação. A gente fez esse primeiro painel inicial, porque o que a gente tem detectado aqui a BR no nosso trabalho de consultoria, né? Que o mercado de gestão de recursos tem se popularizado, se ampliado cada vez mais, e o modelo de gestão de carteira administrada tem sido um modelo que tem crescido bastante. E aí, até na esteira desse crescimento, o que a gente vê nos últimos 2 a 3 anos é uma preocupação maior não diria nem do regulador, porque não estamos falando de CVM, mas muito mais da Ambima,
de ter começado a regular, entre aspas, esse negócio alguns anos atrás, e organizar. Inicialmente, assim, o primeiro mote das discussões de Anbima com as regras de marcação mercado, etc., foi muito em cima na época de quando começou a surgir o modelo meio de robô advisor, de gestão de carteira quase que automatizada, e havia uma preocupação da Anbima de falar, olha, isso aqui o cliente quase não percebe que é uma carteira administrada, ele entra lá num aplicativo, assina um contrato de adesão, abre uma conta numa corretora e o robô opera a carteira dele. Então a gente tem que se preocupar com um produto com cara de fundo, então a gente tem que dar um pouco mais de formato. Só que, não sei, a nossa visão, assim, esse modelo para mim de carteira, de robô advisor, etc., ele não parece ter prosperado. Né? O que a gente vê nos modelos aí dos 3 participantes que a gente tem aqui, mesmo a Suno indo para um modelo um pouco mais de varejo, ainda é uma coisa um pouco mais customizada, que o investidor tem um correto entendimento, talvez que está contratando um serviço e não comprando um produto. Então, talvez assim, um primeiro tema, para passar a bola, primeiro para cada um falar um pouco do próprio negócio, mas um pouco uma provocação, assim, qual que é a visão de vocês do estágio atual de amadurecimento da indústria de carteira administrada versus o estágio atual de exigência regulatória para esse negócio? Vai? Então, é óbvio que acho que a gente vê sempre com bons olhos o produto melhorar, mas eu queria sentir um pouco a temperatura de vocês. O que vocês acham assim, do estágio de desenvolvimento de negócio de vocês versus a qualidade que traz o nível de exigência regulatória atual? Se vocês acham que isso está adequado, está excessivo, o que vocês acham que o mercado precisa melhorar? Então, já começar com uma pergunta mais quente, assim, acho que vamos um pouco pela ordem, passar um pouco primeiro a bola para o Bernardo, para ele colocar um pouco a visão dele, como é que vocês veem esse negócio, e aí daí a gente parte para outras discussões. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a BR Governance pelo evento, pelo convite, principalmente na figura do Brasil, um amigo querido. Queria aproveitar também a carona e a suporte técnico que vocês sempre deram e sempre dão para a gente. Agradecer a oportunidade de dividir também a mesa com os meus colegas que têm toda a envergadura para desenvolver esse mercado. E o tempo de todo mundo que está aqui assistindo. O Brasil, na tua pergunta, eu dividiria em 2, tá? Uma coisa é como eu acho que a carteira de estradas vão ter a adesão cada vez mais dos investidores, e a outra sobre a minha opinião. Primeiro, eu acho que cada vez mais até um pouco no mercado. É uma gestora, mas então, quase a filosofia é um single family office que a gente divide todo o custo da estrutura de planejamento financeiro, gestão, jurídico, consolidação, que tem majoritariamente o perfil de fazer os investimentos à parte aqui no Brasil em fundos exclusivos. Porém, sempre vem a discussão de tempos em tempos, e sempre tem aí uma série de discussões no Congresso, de quando que vai ter uma reformulação no com certeza querem sempre de diferir o imposto, que é o grande atrativo, pelo menos ali naquela... Indo para a indústria da... Eu acho que vai ter alguma aderência se um dia o veículo do exclusivo perder esse benefício fiscal, aí sobram outros benefícios de governança,
de organização da família, mas esse grande benefício se esvai. Então, acho que vai ter uma aderência maior. Caixa das famílias e para os agentes isentos. Depois, quando a gente vai para a parte regulatória, que foi a provocação inicial do Grazuna, eu faço uma analogia com os mercados mais maduros lá de fora, que a gente atua, mais focado nos Estados Unidos e Suíça. Como são mercados que já estão nesses anos, tudo isso que a gente na última década de aumento da regulação já viveram no passado. E caso pessoal, quando a gente estava fundando a DCJ, eu falando para os suíços que aqui que tinham muitos, a regra era muito alta, regulatória. Quando eu destrinchei o que era para ser, quase que riram, falaram que, olha, a gente faz isso há muitos anos dessa maneira. Então, o que eu acho é que é saudável essa transparência e esse aumento de sarrafo. Então, para o lado do gestor, a gente sempre tente custo e menos trabalho. Disse que está cortando. Está cortando. Mas está cortando o que ele está falando? O áudio do convidado está cortando. Mas espera aí. Não, então, estou ouvindo aqui. Principalmente eu acho que é Pode ser a saudável. internet das pessoas. Não vem cá, você só começar a gravar agora. A tecnicidade, você com certeza muito melhor que eu. Tá, não, sim. Aí, sobre o ponto de vista de vocês, acho que ficou bem claro, né? Ou seja, no fundo tem um problema menor, porque a participação da parte de carteira é menor também, né? E vocês têm essa experiência. Agora, eu queria ir um pouco na mesma linha, ver um pouco o lado do Luiz, uma coisa que eu esqueci de falar, assim, a Suno tem essa característica de varejo, e a gente não convidou o Luiz à toa, assim, o Luiz, ele sabe pela gestão de carteira administrada na Suno. O Luiz, ele carrega o piano de carteira administrada da Suno, então ele é o head de operações desse business. Então, quem tem um negócio grande no mercado nascente e com muita obrigação, eu queria ver um pouco do teu lado, Luiz, como é que você vê, assim, a questão de cumprir as obrigações atuais e as demandas do cliente também. Não estou falando só de questão de obrigação de Ambima, mas é muito mais assim, como é que eu presto um serviço no nível de qualidade que o cliente quer receber de informação, e como é que você vê o cenário hoje em dia de sistemas, principalmente, que a gente tem muita discussão no mercado, assim, como é que estão a oferta de serviços adequados, desde o front até o middle, até o back, a prestação de informação para o regulador e para o cliente, para esse produto carteira administrada, numa indústria de fundos que já é muito bem atendida na parte de administração fiduciária de fundos. Como é que você tem visto esse desafio hoje em dia? Vamos lá. Obrigado a todos, né? Primeiramente, ao convite aí, o Grazuna e aos colegas na mesa, tá? Pela oportunidade de dividir conhecimento aqui, a nossa experiência. Acho que falar um pouquinho do DNA da Suno, né, Grazuna, primeiro, que é obviamente o DNA da Suno, levantado aqui pelo nosso fundador, Thiago Reis, que é muito democratizar o investimento no Brasil, levar a educação financeira, né? Então,
isso começou com research, mas realmente foi expandido para outras frentes, conforme você falou no início. E na parte da carteira administrada não é diferente, né? Então, quem tem acesso hoje à carteira administrada, né, acho que um pouquinho diferente, né, do Bernardo, concordo com a questão dele 100%, mas é um pouco de foco de cliente. Nós somos, realmente, temos também uma parte de cliente mais voltado para varejo, né, também Bright, Wealth, mas também olhando, né, para poder democratizar esse investimento e essa gestão, tá? Realmente você poder dar escala e levar isso para clientes com tickets menores, né, é um desafio enorme, operacional, né, e realmente quando você começa a pensar e ver que nessa regra da reguladora ele vai levantando muito, né, a impressão que dá é que realmente ele realmente levanta, não tem esse balanço que o Bernardo comentou, mas a impressão que realmente eu tenho é que ele não conhece o mercado que ele está regulando. Ele precisa ficar mais próximo desse mercado. Esse mercado ele precisa se evoluir bastante, tá? Realmente o mercado ele precisa ser regulado, realmente é saudável esses movimentos, mas não pode ser de forma brusca, porque isso impacta não só as gestoras, mas como também dificulta o acesso, tá, dos investidores. Então a gente precisa entender que o investidor, de alguma forma, ele está mudando o mindset dele. Está saindo do investidor, realmente, do gerente do banco somente, e está indo realmente em busca de conhecimento, de se informar, de querer realmente outras alternativas, que pagam taxas menores, que sejam muito mais friendly, que não sejam empurrados produtos, né? Então a carteira administrada é a opção. Eu vejo que a carteira administrada é o futuro. E a gente precisa regulamentar esse mercado, sim, mas de uma forma realmente com doses, em fases, não levantando a régua realmente uma hora para outra e impondo, né, certos limites. Precisa sim ser monitorado alguns movimentos, né, que a gente sabe que às vezes vai contra da forma da boa gestão, mas a boa gestão não pode ser prejudicada, né? Então, nesse lado, né, eu acho que concordo com o Bernardo, precisa realmente de um equilíbrio, precisa de uma aproximação maior, tá, dos órgãos reguladores com o mercado, escutar mais e a gente poder caminhar juntos, né, e realmente ter um mercado, um nicho de carteira administrada saudável. Do lado, realmente, de sistemas, né, a gente está gatinhando bastante ainda, né, se compara, o Bernardo acho que vai concordar comigo, com o mercado lá fora, né, principalmente europeu, e realmente isso dificulta, né, a vida do gestor e principalmente a esteira operacional e, de alguma forma, a qualidade da experiência do cliente. Então, eu acho que um mercado ainda, um nicho, né, que a gente precisa estar evoluindo e entender também, em alguns momentos, o papel do administrador da carteira, né, que muitas vezes é onde está ali e o que faz a distribuição dos produtos. Então, acho que precisa ter um equilíbrio maior, até de responsabilidades, né, de expressão, entre os gestores e os administradores das carteiras. Tá? Não sei se responde tudo, Brazona. Não, sim. E aí, finalmente, assim, olhando agora você, Marcelo, acho que você está num modelo intermediário, porque você não está no varejo, não está num private bank, vamos dizer assim, mais estruturado, estabelecido como a 1618, de um serviço mais amplo. Você está muito mais focado numa carteira menor de clientes e que acaba implicando em ter um relacionamento talvez mais íntimo e no desafio de uma gestora de porte menor em que as questões de estrutura são mais significativas, né? Ou seja, 1618 tem escritório Rio e São Paulo, tem bastante estrutura, a Sul tem uma estrutura grande também. Como é que você vê esse desafio assim, de fazer um serviço super customizado, muito íntimo quase, né? Ou seja, o sujeito ali, quando contrata a Auro, está quase contratando um Marcelo, né? E sua equipe. E é um relacionamento muito olho no olho, muito no dia a dia, né? Como é que vocês veem os benefícios ou as barreiras e que nível de relação que a gente assiste hoje? O que te ajuda, o que te atrapalha, o que você te falta nessa questão de sistemas, de operações? Assim, como é que você vê a cozinha desse teu negócio hoje? Perfeito, bom dia a todos. Então, está junto aí, Bernardo, Luiz, Brazuna.
PH e todo o pessoal da BR Governance que tem sempre nos apoiado, né? Então, aqui está o Pesca também, né? Que é o meu sócio que cuida desse mundo controles, compliance, tá? A Auro basicamente nasceu com o seguinte, com duas visões basicamente, né? Que a gente entende que não é só fazer um bom investimento para o cliente, mas é também cuidar do planejamento financeiro. Às vezes vale muito mais o cliente ter suas finanças em ordem e ser um aportador frequente e crescer a sua capacidade de aporte mês a mês, ano a ano, do que simplesmente ter o melhor retorno de investimento, que acaba sendo um pouco de sonho, né? Então, o nosso equilíbrio aqui é planejamento financeiro com investimento. O segundo item é que a gente entendia que um setor que fica entre o varejo mais alto, né, de alta renda, e o private era um setor, eu chamaria aí de 1 a 10 milhões de reais de investimentos líquidos, né? É um setor muito maltratado no Brasil. Ele não é private, então ele não tem um atendimento muito especial, e ele também não é um varejão, né, que estaria num produto muito simples. Então ele já quer, acho que o Luiz falou um pouco disso, ele já quer um pouco de sofisticação, aprendizado, entendimento, só que ele ainda não tem uma plataforma adequada que entregue isso como ele pretende. Então, o Auro está nesse mundo, né, então é bom nível de gestão, com um planejamento financeiro, a ideia de fornecer um pouco mais de respostas a outras demandas financeiras da pessoa, num nicho aí de 1 a 10 milhões. Claro, a gente tem clientes maiores que isso, mas talvez o nosso foco seja esse. Então, eu acho que a origem, que a gente virou uma gestora, vamos chamar assim, né? O entendimento foi que a gente precisava migrar de um passo anterior, que é o consultor de valores imobiliários, que eu acho esse sim um passo que ficou bem complicado. Você ser consultor de valores imobiliários, depois da 592, acho, ficou bem mais complexo em termos regulatórios. E a parte de execução, que o Luiz conhece bem, era realmente Então você basicamente tinha que depender de uma plataforma, você falava para o cliente o que ele tinha que fazer e ele tinha que fazer a execução. O cliente resgata fundo tal e aplica no fundo tal. E o cliente tinha que ir lá e ele fazer na plataforma dele. Então você imagina a quantidade de erros e às vezes o cliente estava de férias, não consigo fazer hoje, fazer amanhã, aí você perdia um time, você queria comprar uma renda fixa, mudava a taxa. Era realmente um processo muito complicado. Então, uma das primeiras motivações para a gente mudar para uma gestora e poder fazer gestão de carteira administrada foi a questão da execução. Então, hoje eu combino, né, essa política de investimento e depois a gente executa essa política de investimento. Então, é muito mais fácil do nosso lado operacional, garantir que a gente tem menos erro, que a gente tem muito mais facilidade e até economiza tempo. Mesmo a gente fazendo a execução, a nossa esteira é você fazer uma execução versus ter que ficar conversando com o cliente, acha o fundo tal aí. Ele fala um pouquinho sobre a parte de compliance desse. Nosso mundo é basicamente carteira administrada e a carga regulatória para uma empresa como a nossa de carteira administrada parece ser. A gente sente que tem uma carga basicamente igual a uma gestora grande, um hedge fund, mais tomada de risco, muito mais sofisticada, instrumentos muito mais alavancados. Enquanto que a gente normalmente é um alocador, né? Então você tem uma capacidade de tomar risco muito, muito menor do que um hedge fund que mexe muito mais concentrado, muito mais alavancado
a gente a concentração nossa é baixa, a gente é diversificado, que é o oposto de concentrado, e normalmente também quase nunca é alavancado. Então, o nosso risco potencial para o cliente, como gestor de carteira administrada, é muito menor do que um hedge fund, gestão de um fundo de mercado de prateleira mais agressivo. Então, eu acho que essa não diferenciação, então, as gestoras acabam tendo um pacote regulatório muito parecido entre elas, ou igual, prejudica um pouco esse segmento nosso, um segmento de alocador, que está embaixo de uma estrutura de gestão. Porque, no fundo, o que a gente queria era a discricionalidade da carteira administrada. E a gente acabou recebendo o compliance e a regulamentação de um hedge fund. Então, estamos tentando cumprir da melhor maneira possível, mas normalmente a gente olha e fala, puxa vida, isso aqui realmente não é relevante para nós. Mas, mais ou menos esse é o nosso ponto. Não sei se eu respondi o que você queria, professor. Não, um pouco essa linha. Agora, indo um pouco no gancho, você colocou uns pontos que eu acho que são interessantes, é o seguinte, acho que, não sei, posso estar sendo um pouco fatalista, mas a minha impressão é que o caminho que está se trilhando das regras que estão se definindo para a carteira administrada, e um pouco no gancho até do que eu estava conversando com o Luiz, da falta de sistemas e da carência ainda de sistemas plenamente adequados para isso, acaba gerando um gap que não tem muito sistema, tem que improvisar, tem que conectar vários sistemas diferentes, às vezes a coisa não funciona tão bem, e ao mesmo tempo tem uma regulação que vai indo numa direção semelhante à regulação de fundos, e está indo para um caminho praticamente de cotização de carteira administrada, marcação mercado, controles, informações, muito similar ao fundo de investimento. Isso vai implicar em custo, né? Então a gente tem assim, pouco sistema, aumento de exigência. Não sei, eu acho que esse mercado é um mercado que já pode fechar um gap de você ter quase uma obrigação de contratar um serviço de administração fiduciária, uma carteira administrada, o que estreita o teu spread. Né? Então, se você já não é um mercado muito competitivo, que você não tem espaço para cobrar taxas altíssimas. Se você tiver de pagar ainda um prestador de serviço de administração, que deve dar visão de vocês se esse mercado se sustenta. E aí, por outro lado, como o Marcelo colocou, você tem alternativa no mercado da consultoria de valores imobiliários. Então, minha dúvida é assim, será que no longo prazo o mercado não pode ser depurado por a barra subir muito e carteira administrada virar um produto mais exclusivo de alguns investidores pela questão de custo e o mercado eventualmente ter de separar o joio do trigo e alguns modelos atuais de carteira terem de virar consultoria? Porque a gente tem que considerar que hoje as plataformas de investimento têm facilitado muita automatização de ordens, né? Então, hoje em dia, um consultor de valores imobiliários ele consegue enviar a recomendação para o investidor do que ele acha que tem que fazer. Tudo bem, você não tem a mesma agilidade de executar. E o investidor usando lá os pushes da vida, apertando os botões, ele dá ok e as ordens são automatizadas. Então, como é que vocês veem isso? Vocês têm medo de acontecer essa depuração com o tempo, ou seja, de você começar a ter um custo alto na carteira e esse mercado eventualmente migrar um pouco para a consultoria e só ficar um cliente de porte maior na carteira administrada? E aí, assim, eu diria primeiro para o Bernardo falar disso, e depois pelo lado de private, que assim, tudo bem, então o mercado não é impactado, né, que você está no cliente mais da alta renda, mas talvez o Luiz pode ter um temor maior disso, porque ele está pegando um pouco mais de varejo, né? Vamos lá. Primeiro, acho que assim, vale a pena um contexto quase que histórico da carteira administrada. Há uns anos atrás, como os bancos, quando você falava em carteira administrada, eles de fato cotizavam aquela carteira, tinha um custo operacional para eles proibitivo, era uma coisa, era muito trabalho para muito pouco custo que eles conseguiam externar. Então, isso foi, esse conceito de carteira administrada foi ficando mais amplo. E aí, na minha visão, o que aconteceu é que foi ficando mais amplo, e aí os reguladores, de alguma maneira, tiveram que falar, opa, você pode contrato direto com o teu cliente, fazer a gestão,
mas deixa eu regular esse negócio. Na minha opinião, estão pesando um pouco na mão, e aí o que eu acho que deve ocorrer é uma troca entre o gestor e os reguladores para aprumar num denominador comum e não ficar proibitiva essa função da gestão via a carteira registrada. Só antes de continuar essa tua pergunta, só pegando um gancho que o Marcelo muito bem colocou sobre a parte do compliance, desse exercício, de novo, olhando lá para mercados mais maduros, como Suíça e Estados Unidos, lá no limite eles têm uma licença diferente de o que eles chamam de asset e family office. E aí fica uma coisa mais equacionada e você não entra no que o Marcelo bem colocou de ter que um family office, um consultor, que eles chamam de advisory ou external asset manager, tem que cumprir uma função de um hedge fund. Claro que tem que ser regulado. Agora, o regulador ele tem que entender as diferenças, negócio, para ser adequado. Só de interromper, então, talvez a gente deveria ter um consultor que executa aqui. Poderia cair mais com uma luva de alguns modelos do que um gestor. Na realidade, eles dividem essa licença. Você é um gestor, tá? Você é um gestor, um external asset manager. Só que o regulador lá fora e o hedge fund. Então, os deveres são diferentes. Nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor. São diferentes. Então, eles têm essa preocupação em separar essas licenças. Aqui, como é uma coisa só, você é gestor. Pesarem a menor, eles botam a barra lá no alto e aí, de fato, fica uma coisa de carteiras, ou seja lá no elfo, do ultra high, seja lá o que for, mas são funções diferentes de um hedge fund. Então, acho todo risco de estar com uma opinião equivocada e errada, mas essa é a minha opinião, só pegando carona do que do que o Marcelo bem colocou. Voltando para os riscos do mercado, eu acho que, na realidade, o que vai ter que ter um equilíbrio. Porque já se viu os bancos lá atrás, quando você chegava no... eu tenho aqui um cliente, mas ele não vai fazer um exclusivo, vai ser a carteira administrada. Que essa gestão discricionária, sempre discricionária através de carteira administrada, vai ficar proibitiva, sinceramente. Eu acho que isso só vai evoluir e se equacionar de forma harmônica. Desculpa, talvez passar um pouquinho na frente. Eu penso uma coisa assim. Primeiro, quando você for você eventualmente você migraria, né, de um modelo de gestão, indo na linha que o Bernardo falou, né, a gestão multifamily office, uma gestão distinta do hedge fund, para uma consultoria de balanços imobiliários. Eu, honestamente, eu penso um pouco mais radical. Eu acho assim, quem está perdendo é o consultor, né, e esse gestor vamos chamar de gestor family office, né, que o Bernardo criou essa classe aí, só didaticamente, mas por uma plataforma que é um agente autônomo. Eu acho que o agente autônomo hoje,
ele está fazendo mais coisa que a legislação, na prática, né? Ele faz mais coisa que a legislação permite que ele faça, né? Ele, no fundo, está fazendo uma coisa muito próxima do que um alocador faz. Ele realmente dá a recomendação na prática, né, para o cliente, apesar dele, na legislação, não poder. E ele não, porque ele executa no final. O cara só precisa dar um ok no tochezinho, né? E eu te falo isso com tranquilidade. A gente recebe muita carteira aqui vindo de agentes autônomos e você explica, a primeira coisa você fala, deixa eu te mostrar o que você tem na sua carteira. Porque às vezes eu tenho que resgatar muita coisa, né? Você explica o que tem na carteira, o cliente fala, sério que eu tenho isso? Sério que o meu produto vai vencer daqui a 5 anos? Sério que eu tenho um COI que eu não posso resgatar? Sério que eu comprei a, sei lá, transmissão energia do Maranhão, entendeu? Você tem isso na carteira. Ele não faz a menor ideia que ele tem. Porque ele foi apertando o botão que o assessor falou para ele apertar, entendeu? Então, assim, no final, honestamente, precisaria 3 classes e ela deveria ser variada em relação ao conhecimento, profundidade e preparo do gestor. Então, você teria o primeiro. Esse cara tem CPA 20, CPA 10, que é um básico, né? Ancor, sei lá o quê. Esse cara tem o básico porque ele conhece o produto, ele sabe que uma renda fixa que é um multimercado, mas ele não sabe que tomar posição, ele não sabe fazer uma análise de macroeconômica, ele não sabe que produto vai ter em cada ciclo. Então ele é um executor, ele só não vai fazer muita besteira, né? E alguém tem que passar que são os ativos que vão ser adequados para os perfis de cliente. O segundo modelo seria o consultor e o tal do gestor family office. E aí eu me coloco a Auro nesse bicho, nesse meio, onde a gente já tem muito mais conhecimento, passou por cursos, passou por certificações, né? E você executar isso ou não, quer dizer, você executar ou mandar um negócio para o cliente apertar o botão, é menos importante. Então, eu acho que o consultor deveria migrar para essa fase aí do meio. E você mais sofisticado, onde estão os hedge funds, onde aí o nível de risco, de posicionamento, alavancagem, é o cara que ficou, sei lá quantos anos numa tesouraria de banco. Aí estamos falando de... Então, o primeiro é quase que um executor. O segundo é um alocador. E o terceiro é um gestor. Entendeu? Eu acho que esses são os grupos que a gente deveria ter. E aí, não quero transformar os caras da XP, BTG e tudo mais das plataformas em caras gerentes de banco. É isso. Essas plataformas não temos, de certa forma, modelos para consultor e gestor. Então o cara usa a plataforma, só que ela usa a plataforma sem ser o agente autônomo. Ele usa a plataforma como um meio de executar e ter uma carteira bem custodiada de um cliente. Então aí você teria, sei lá, uma uniformidade, que hoje, confesso, que é uma bagunça, cara. Mas eu vou te falar, e assim, deveria cumprir. você botou já criaram uma complexidade muito grande nesse bicho do meio, que somos nós. É isso. Você botou um ponto, assim, até dando um update, o que se você pegar lá atrás no passado, a visão do mercado era realmente assim, a norma de agente autônomo era numa direção que era um sujeito que teria menos espaço para recomendação, né? E aí o que aconteceu é que o mercado é soberano, né? Então o mercado começou a desenvolver modelos de negócio que foram nessa direção, e a audiência pública que aconteceu da norma de agente autônomo nos últimos 2 anos, e que deve sair até o final desse ano, a CVM, na nova norma de agente autônomo, ela vestiu a carapuça da recomendação e ela assumiu que o agente autônomo pode recomendar dentro de um processo de suitability da instituição distribuidora. Não existe, assim, já não existe na prática e não vai existir mais na regulamentação futura o tabu de que o agente autônomo, da mesma forma que o gerente de banco, tem que ser um auxiliar na execução de um processo de suitability e recomendar produto. Então, a prática e a legislação que a gente vai ter aí a partir do final desse ano, do ponto de vista do que fazer, de quem assessora o cliente, ela colocou tudo na mesma barra mesmo, que esse ponto é importante. Agora,
Talvez uma consequência que a gente tem que o mercado precisa analisar, isso tudo bem. O papel de recomendar produto de investimento com maior ou menor grau de autonomia ficou igual. Assim, essa é uma confusão que a gente vai conviver mesmo na prática. Não do investidor tem que ser que um agente autônomo não é contratado por ele, porque ele não paga o agente autônomo, né? Já o consultor parece o mesmo papel, mas é pago pelo investidor. E o gestor mais ainda, né? O gestor, você tipifica, é pago pelo investidor e pago para ter autonomia para operar em nome dele, né? Então esse é o mercado que a gente vai conviver. Agora, mas eu concordo contigo que no fronte do investidor, com esse movimento todo de inovação, etc., está muito confuso, né? De não perceber essas diferenças, né? Mas, então, para uma casa do nosso tamanho, eu não sabia disso, que você ótimo você ter colocado, mas fica claro que o modelo que vai ter menos custo e vai ser mais fácil de implantar é o modelo do agente autônomo. O teu investidor, assim, quando você prospecta investidor, provavelmente ele demora para entender, ele acha que o seu modelo de gestora é igual ao modelo de agente autônomo, né, no primeiro momento, né? Eu acho que não, porque a questão que você falou importante, que é o modelo de remuneração, se você não explicar bem o modelo de remuneração, o cara não vem para você, né? Não, estou falando um passo antes, quando você mostra a sua marca, Auro Capital e XYZ agente autônomo, para ele parece igual, né? No primeiro momento sim, né? Mas você tem que abordar isso de uma maneira para poder diferenciar, né? Porque senão você não consegue cobrar. Mas eu digo assim, só para reforçar e dar a palavra para o Luiz e tudo mais, eu sinto muito que o nosso maior concorrente, de fato, são as grandes plataformas, né? E hoje a gente tem um custo administrativo e um custo regulatório alto, e o agente autônomo não tem, né? Então isso vai ser se ficar realmente claro que a gente autônomo pode, mesmo sob um modelo de comissão, que eu acho perigoso. Tanto é que eu vejo as carteiras comissionadas quando elas vêm para nós, são terríveis, na maioria dos casos. E ele ainda não tem um custo regulatório alto, e ele pode fazer, entre aspas, alocação, fica um modelo muito mais barato e eficiente. Agora, Luiz, não para o cliente, tem seus riscos. E Luiz, aí olhando do ponto de vista de vocês, assim, será então, e colocando as plataformas no meio, será que a tendência de mercado é realmente assim, porque a gente vê que na maturação de hoje do mercado de carteira, tem espaço para pagar um percentual de administração fiduciária contratado a um administrador fiduciário tradicional? Eu acho que é pouco viável, né? Primeiro que o administrador vê um negócio em grande escala, então o negócio é um negócio que começa organicamente pequeno. Então, sei lá, você chegar para o administrador, dar um churro, se o sujeito cobra 0,30, matou o teu negócio, né? E se ele ainda bate 0,30 eu quero no mínimo 1 bilhão, ele vai falar assim, pô, então tá bom, daqui a 5 anos eu apareço aí. Será que então a gente vai para um mercado em que as plataformas, pelo interesse comercial de atrair recursos, vão começar a ser provedoras dessas obrigações aí administrativas que a gente tem de Ambima, e você vai ter de quase que clonar, né, dentro da conta do cliente da plataforma uma administração fiduciária, entre aspas? Será que o caminho vai ser esse? Ou seja, você ter de se fidelizar e entrar num pacote total com uma plataforma e não contratar administrador fiduciário? Eu acredito muito nisso, tá, Brazuna? Acho que esse é o caminho, esse é o balanço que eu coloquei lá no começo, né? Nossa discussão, que realmente é você balancear, né, entre os agentes, né, as responsabilidades. Acho que na questão realmente da administração fiduciária, né, você vê ali que as grandes plataformas, né, são elas que realmente vão oferecendo os produtos, elas já têm realmente né, todo esse nicho. Eu concordo, né, com vários pontos, né, com o Bernardo, com o Marcelo. Alguns, realmente, eu acho que, na minha visão, são um pouquinho diferentes. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que realmente ver, né, que o mercado é dinâmico e só realmente a gente tem que calibrar essa regulamentação, né, para não pesar para um lado e aliviar para o outro. Né? E muito para a questão, né, acho que o Fernando trouxe ali, no começo não era viável você fazer carteira administrada, realmente numa realidade de um banco, isso daí somente
grande volume de investimento, né, faria sentido. Hoje a gente tem que lembrar que hoje nós temos uma ferramenta que mudou o mercado, que é a tecnologia. Né? Então, acho que esse caminho consegue, eu acho que muitas das vezes, né, aliviar e dar realmente reduzir o custo, né, e realmente dar uma performance de realmente o cliente tem a informação, não tem um alto custo, você não tem um esforço operacional muito grande, né, que realmente inviabilize o business. Mas eu acredito sim que realmente na parte de administração, o caminho, né, realmente para essas grandes plataformas fazerem como é feito os fundos hoje, essa cotização, essa informação, que é uma parceria. Olha, estou interrompendo, você falou como é feito dos fundos assim. Agora, uma coisa que eu tenho visto eu acho que não é viável uma carteira administrada rodar igual um fundo, no sentido de você ter todas as boletagens e a cotização diária. Porque aí é administração fiduciária. Eu acho que esse serviço, assim, você vai ter de ir para um modelo de relatório mensal apenas, né? Ou seja, o cliente tem uma cota diária de uma carteira. E eu acho que esse negócio fica inviabilizado. Agora, você ter sim um relatório mensal que não seja exatamente cotizado, que você calcule uma TIR, que vai dar lá o retorno, mas não vai bater com uma cota exata, ou o modelo adaptado, talvez ele seja economicamente viável. Agora, o modelo de cotização, será que ele é viável no mercado que a gente trabalha? Eu acredito que sim, mas não precisa ser uma cotização diária, pode ser uma cotização mensal. Mas a movimentação, sim, eu acho que faz parte, tá, Brasuna? Eu acho que essa parte de cotização, eu acho que ele veio para ficar. É muito difícil você, às vezes, deve colocar na cabeça, né, do cliente explicativo, né, da rentabilidade. Então, ele traz muito essa imagem de fundos. Então, acho que... De um Brasil que calcula a cota diária para tudo, né? Porque o Bernardo lá fora, o sujeito não olha os tratores, não liga todo dia para o banco para saber como é que está a carteira dele, né? Ele uma vez por mês, você tem uma ali, né? E acho que bem interessante, né? O Marcelo colocou, né, os modelos. Eu concordo, né, com os três. Eu acho que o primeiro modelo, na verdade, não seria nem CPA20, acho que seria do cérebro acima. Né? Acho que a gente precisa, sim, ter uma especialização, né, realmente para os alocadores, seja ele agente autônomo, seja ele gestor, seja ele consultor. Aqui dentro da Suno nós temos também a consultoria, então, né, e vejo sim, Brasuna, que você perguntou ali no começo, um risco da carteira administrada não ficar acessível para um público com um ticket menor e a gente realmente ficar focado nos grandes volumes, nos grandes investidores, né, e realmente limitar esse produto. Né, bem, realmente vai contra todo o nosso mindset, a nossa filosofia. Então, acho que nesse ponto aí, concordo com o Bernardo, é o ponto de equilíbrio. A gente precisa, sim, né, Marcelo bem citou, da parte de ver que nós não somos, né, alocadores de fundos, tá? Não somos alocadores de carteiras, a gente não é um hedge fund, a gente não vai fazer coisa bem estruturada e não colocar a mesma responsabilidade. A gente tem que ter sim essa segregação, né, de papéis, de nicho, de atuação, para a gente poder realmente não limitar e realmente eliminar esse business, porque em termos de custo, né, e margem, em algum momento você fica realmente limitado a grandes volumes. É isso que a gente está buscando, é democratizar o investimento através da carteira administrada dos pequenos, médios investidores. E aí, bom, aí uma pergunta para todos que eu acho que é um dia a dia, como é que vocês lidam hoje? Porque eu acho que quando você chega com um negócio novo como esse, você, óbvio, do mundo ideal é você prospectar clientes, receber liquidez, né? Falar, olha, vai fechar com a Alfa, 16, 18, com a Suno, você vai ter 2 milhões, me manda uma TED de 2 milhões para o administrador, eu começo a gerir. Mas a gente sabe que o mundo não é esse, né? O Marcelo, que você colocou bem, assim, em geral, quando alguém está procurando um novo prestador de serviço, um novo modelo de negócio de gestão, boa parte das vezes é um sujeito que não está satisfeito com o que tem. E aí, o que eu vejo com muitos gestores de carteira, e queria ver como é que vocês têm. Você também, se você vende que a carteira é a solução para todos os problemas, mas é um remédio que demora para dar resultado, o cliente fica frustrado, né? Então, o que eu estou querendo dizer, quando vocês prospectam clientes, é muito mais fácil arrumar clientes que estão mal atendidos, com portfólios mal alocados, e a tendência é transferir a custódia desse portfólio, né?
E aí a visão de que você resolve todos os problemas do mundo às vezes demora, né? Então o Marcelo falou que se você recebe uma carteira que tem um monte de ativo de crédito mal estruturado ou de baixíssima liquidez como o nosso mercado, ou COIs e derivativos, etc., ou você vai ter de zerar aquela carteira de imediato com prejuízos enormes, ou você vai, eu brinco assim, você vai ter de virar pai daquela criança, né? Que não é sua. E se você vende que aquilo é um milagre de curto prazo, você não consegue realizar esse milagre de curto prazo. Então, como é que vocês têm visto ou eventuais... E aí, do outro lado, assim, o investidor vai olhar, pô, lá para o Marcelo, aí ele vem me contar sua desgraça, falar que 70% da carteira ele não pode fazer nada no próximo ano, então, pô, eu vou pagar isso sobre os 30%. Como é que vocês têm visto isso? Vocês têm visto modelos de pagamento ou de pactuação do tipo, olha, eu só vou gerenciar a parte que está líquida, o resto eu vou esperar vencer? Como é que vocês têm trabalhado isso com clientes que têm legados, em termos de cobrança, de expectativa? Porque isso é delicado, né? Você vende uma solução, depois você vê aquele carro capotado ali e fala, olha, o carro capotado eu vou levar 3 anos para resolver. Como tem sido isso aí que a gente, em novos clientes? Começa eu de novo? Vamos lá, você se empolgou, falou até... Você estava falando no mudo, então agora vamos. De novo, vou pegar uma carona do que foi falado na pergunta anterior pelo Luiz Marcelo, e depois entro aqui na tua pergunta, Brazuna. Só pegando carona no que no finalzinho foi falado, a parte de agente autônomo, consultoria e gestão, na ótica regulatória, ela é bem clara. A aplicabilidade que ela ficou confusa quando teve, há mais ou menos 20, 15 anos atrás, uma avalanche de pessoas físicas migrando dos bancos para os agentes autônomos por movimentos disruptivos de plataformas que focaram nisso com muito sucesso. Mas, na realidade, quando você olha para o conceito, o agente autônomo ele tem a licença para executar a ordem, a consultoria para prestar consultoria do que é o melhor investimento, te emite uma nota fiscal e você faz o investimento, como uma consultoria de uma empresa, e o gestor ele tem a ele para fazer a melhor gestão de acordo com o perfil, que aí por isso tem que estar ali, de ser um gestor CVM, com um CGA, tem que ter uma equipe de análise. Então, assim, isso é bem claro e tem cada prestador de serviço desse tem seu mercado. O que, na minha ótica, aconteceu foi que, com um fluxo gigantesco de 15, 20 anos para cá, os agentes autônomos também cresceram numa proporção enorme e começaram a recomendar e aí a pegar um pouco da função da consultoria e da gestão, mas com as cobranças regulatórias de um agente autônomo, e daí veio a confusão e, por isso, essa provocação dos reguladores que, de alguma maneira, vão ter que organizar esse negócio. E, no limite, na minha cabeça, de novo, olhando lá para fora, acho que a consultoria nem a gestão vão ser penalizados. Então, eu acho que a gente autônomo, de alguma maneira, vai tanto nos deveres quanto nos deveres em si, dos benefícios de uma consultoria, e vai acabar com aquele modelo de remuneração que gera um potencial conflito de interesse, e lá fora isso já não acontece dessa maneira. Voltando aqui para a tua pergunta, na realidade,
Brazuna, acho que e aí vou me ater aos family offices e os multi-family offices, tem um processo pedagógico para a família de entender a extensão daquele serviço. Então, é menos sobre aquela herança, né, do líquido, que não deveria, por N motivos, ou de qualidade do ativo, ou do perfil da família, tá na carteira. Mas... Ou de um momento de mercado errado também, né? Às vezes a carteira está ruim porque está alocada mal mesmo, né? Nem sempre é mico, né? Mas o meu ponto é que quando você cobra, você não cobra para aquela solução de curto prazo. Você, aquele cliente, no nosso caso, aquelas famílias, entendem que dali para frente aquele é o melhor serviço a ser feito. Tem uma parte que aí eu acho que pega muito do dia a dia do Luiz, que é o onboarding disso, né? As SCVMs também ainda estão ali em processo evolutivo. Era muito manual. No passado, ainda era preencher ali manualmente os ativos e mandar, e aí aceita, não aceita. Então, isso também está em franca evolução, esse onboarding operacional. E a parte da cobrança, eu acho que tem muito mais espaço para você expor toda a tecnicidade, envergadura do que vai ser feito, do que falar, eu te cobro só daquela partezinha, porque a outra. Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que, na minha opinião, tem muito mais espaço para você fazer o processo pedagógico e aquele de entender o escopo do serviço dali para frente. Eu vou um pouco nessa linha do Bernardo, assim, primeiro eu vou deixar um pouco claro, quer dizer, quando eu brinquei, né, a carteira vem com isso, com aquilo, coisas, entre aspas, ruins, lembrando que isso não quer dizer que eu estou falando do agente autônomo. Já recebi carteiras que eu julguei, né, no meu ponto de vista, como gestor ruins, mas que vieram de diversas origens, né? E quando eu dizer assim, às vezes é ruim, não é por má fé, não, por conflito de interesse. Ruim porque pegou um mercado ruim. É assim, você tem profissionais bons e ruins em qualquer uma desses clusters de regulamentação, né? Então, eu diria que uma das piores veio de um private super famoso aí, né? Pelo menos na minha experiência. E o que a gente pega quando vem a carteira, eu acho que o que é mais importante é você explicar claramente para o cliente o que ele tem hoje na carteira. Então, o que acontece muito, o cliente não sabe o que tem na carteira. Então, você tem que contar essa história bem clara, explicar. Eu acho que a vantagem do nosso negócio, como ele é cobrado e tudo mais, ele te dá essa condição de você ter mais tempo com o cliente, e você realmente senta, explica, mostra o que está certo no seu julgamento, né? E você abraça a carteira inteira do cliente, não tem essa parte, eu estou com nojinho, não vou me pegar, cara, agora é tua, entendeu? A única coisa que vai ter que explicar para ele é que algumas coisas, e a gente economicamente tem que olhar cada um dos itens, e eventualmente você zerar aquela parte, seria o ideal, mas não faz sentido, o cliente pode ter um momento de perda relevante, então você vai ter que navegar com aquilo, eventualmente fazer um match contrário àquela Você tem que virar pai da criança mesmo, não tem jeito. Não, então, o que acontece às vezes, Brasil, é assim, clientes que querem especificamente ter alguns tipos de ativos e que a gente não quer ter, exemplo, a gente aqui não tem uma filosofia de comprar criptomoeda para clientes. Por algum motivo a gente não gosta desse tipo de ativo, visão da ordem, né? E o cliente quer ter. O que a gente faz? Ele compra isso numa outra conta e a gente não julga que aquela parte dos investimentos
faz parte da nossa carteira, da nossa responsabilidade, entendeu? E isso não é só, eu vou ter um exemplo, para ter outras coisas que a gente não gosta, que a gente quer ter, e é claro, a gente ajuda em fazer um size, né, um tamanho de carteira para isso, que a gente explique os impactos para ele, mas a gente não consolida e não fica dentro da mesma estrutura, da mesma plataforma, da mesma conta, só isso, né? Mas, novamente, pegou o cliente, você vai ajudar, se você achar que tem coisas ruins e que precisam ser resolvidas, você vai ajudar o cliente a resolver da melhor maneira possível, que não é simplesmente resgatar tudo e começar do zero, porque isso poderia alto para o cliente. Agora, Luiz, para você o legado é complicado, né? É complicado, acho que é complicado operacionalmente, como o Renato comentou, né? A parte desse TVM foi um excelente ponto. A gente precisa de uma regulamentação. É engraçado, alguns pontos que a gente precisa de regulamentação nós não temos, outros nós temos em excesso, né? Que é o equilíbrio que o Renato falou do começo, que eu falei realmente que é a calibragem necessária, né? Para a gente matar o business e acho que tem lugar para todos, né? E realmente tem uma saúde no mercado financeiro brasileiro ainda maior, né? E essa parte do TVM é um exemplo disso, né? Então, muitas das casas, às vezes, demora, não quer fazer, você não tem um prazo, então, realmente, isso daí atrapalha não só operacionalmente, né, mas até como questão de gestão, né, Bernardo? Acho que o BN deve realmente dificultar, porque você quer alocar, o cliente já está pagando taxa de gestão, já está ali decorrendo, né? Você tem que fazer o seu trabalho, que tem uma expectativa, e isso daí a gente trava não só operacional, mas com a gestão também. Acho que, e realmente olhando aqui, né, acho que muito, né, o nosso viés da Sul, a gente volta com o tema que eu coloquei lá no começo, né? Nosso mindset tem que falar da educação financeira. A educação financeira, nesse momento, também a gente já tem que fazer junto com o cliente, explicar realmente essa parte pedagógica que o Bernardo comentou, né, e o Marcelo, explicar para ele o que ele tem realmente na carteira, o que eu posso ser os impactos e qual realmente o caminho a ser seguido. E tomar decisão em conjunto, né, em parceria mesmo. E nós aqui, normalmente, nós ficamos sim com esse ativo, né, que eu acho que é uma parceria, né, mas sabendo que isso, ao decorrer do tempo, ele tem que ser ajustado, calibrado, né, pela gestão, né, realmente profissional, de acordo com o perfil dele. Então, realmente, aqui, desse lado ali, a gente acaba realmente olhando a parte do cliente, né? Até, conforme o próprio Marcelo comentou, qualquer liquidação que tem que fazer, zeragem da posição, é um custo, né, um prejuízo para o cliente. E, realmente, a gente olha, né, visando o cliente a médio e longo prazo, né? Acho que é muito também na nossa filosofia, que vem lá da Research, né? O investimento tem que ser médio e longo prazo e, realmente, não se constrói da noite para o dia. Bom, e para uma rodada final que já está meio tempo estourado, só deixar um pouco uma última questão e as considerações finais de vocês, assim, acho que um outro desafio que eu acho que a gente vê em momentos, a gente estava vendo aí há um tempo atrás um Selic de 2, agora um Selic de quase 15, né, vamos dizer assim. A dificuldade, assim, a prestação de serviço sempre interessante, a diminuição do conflito também, etc. Mas como é que vocês convivem com o desafio que o investidor ele acaba tendo aquela questão do filme e da foto, né? E você vai ter momentos ruins da carteira com o seu concorrente sempre oferecendo o produto da moda daquele momento, né? Então é muito fácil hoje, com uma carteira zerada, falar, pô, com juros a 15 a melhor coisa é ter juros a 15. E é muito fácil também quando o juros está a 2, falar a melhor coisa é não ter juros a 2. Então, como é que vocês convivem com aquele assédio constante da tendência do investidor estar querendo a carteira sempre rendendo bem com o produto da moda, sendo que você tem que ter uma disciplina de alocação e ter momentos ruins e momentos bons, num Brasil que a gente está acostumado realmente com o cliente estar sempre correndo no curto prazo e com medo das coisas e com medo do futuro. Como é que vocês veem esse lado educacional de disciplinar o investidor, de que, olha, é longo prazo, não é olhar mais filme do que foto, e, enfim, como fidelizar o cliente, não ter aquela tentação de olhar em algum momento e falar, minha carteira está indo mal, ainda estou pagando o Marcelo para fazer isso, quando o produto às vezes tem uma remuneração embutida, mas não pagar psicologicamente é confortável, né? Então, enfim, como é que vocês lidam com essa fidelização de longo prazo de ter disciplina de alocação? Vamos lá, eu acho que eu vou acabar emendando um clichê no outro.
Eu acho que, na realidade, o processo pedagógico, e quando você expõe de uma maneira transparente toda a envergadura intelectual contida naquela prestação de serviço, a coisa se torna mais óbvia. Eu costumo brincar aqui que quanto mais entende o que a gente faz, mais valor dá ao nosso trabalho. A gente gasta muita energia nesse processo. E aí, assim, de forma mais prática, que talvez seja a tua pergunta menos filosófica, o backtest eu acho que é muito importante, né? Na realidade, quando você faz o backtest... Mas o backtest da esse é o problema. Ele falou assim, pô, isso é do passado, a minha tá indo mal. O backtest que a gente faz, que aí você tem toda aquela volatilidade histórica, e depois quando você dá tecnicamente, e aí olhando para o mercado mais claro, igual você falou agora, que a gente vive os juros a 2 e agora os juros por volta de 14, você coloca tecnicamente, olha, a carteira que ganhou daqui para trás, ela ganhou por isso, isso e isso. Daqui para frente, na nossa ótica, claro que a gente pode errar, mas tem aqui essa envergadura para fazer, ela tende a ter sucesso por esse e esse motivo. Então, assim, juntando a parte operacional com a parte mais filosófica, eu acho que tudo é oriundo desse processo pedagógico e no limite as famílias e até os clientes também do Marcelo e do Luiz também estão ávidos por isso. Foram tantos anos com tão pouca informação e produtos tão restritos que no limite eu acho trocando de cavalo toda hora, cada vez que tomam suas, né? Está todo mundo muito ávido por essas informações. Então, quando você tem clareza, faz um processo pedagógico, expõe até o teu processo de gestão, isso organicamente fica claro. Se ele entende que tem ali qual foi o teu processo para fazer a decisão daquele investimento, acaba que essa aflição do curtíssimo prazo, ela fica muito mitigada, porque ele entende. E aí, quando entende, ele tem conforto. Então, assim, essa é a minha opinião sobre a... E se de fato for uma consideração final, queria já super agradecer de novo o convite de vocês, da DR Governance, e Brazona, não só o meu agradecimento pelo convite, mas toda a tecnicidade e não diferente pelo carinho que você tem pela gente. Prazer vocês estarem perdendo tempo de vocês aqui com a gente. Ganhando. A troca está sendo super rica. Vamos fazer isso mais vezes. Se rolar fusão depois, a gente ganha fita. Assim, eu acho que o Bernardo falou perfeitamente. A gente tem uma visão muito clara daquilo que ele disse. Resumidamente, explicar, gastar bastante tempo em convencimento, deixando claro as coisas, mostrando resultados passados e consistência. Então, acho que quando você tem já um tempo e passou por várias crises, o Brasil passa crise toda hora, e você vê que você teve consistência em resultados, acho que isso ajuda a dar um pouco de tranquilidade para o cliente. Também, eu vejo até pelo contrário, você fez a análise do juro, eu faço a análise da bolsa. O cliente gosta de comprar bolsa quando ela está super já com preço alto. Ele gosta de vender exatamente quando ele está com preço baixo. Vou comprar IPO, né? Que é sempre aquela coisa inicial, né? Eu já explico, quando às vezes eu tenho um cliente novo, eu vou tentar capturar um cliente novo. Olha, você vai ver a gente meio louco, assim, quando a bolsa começa a subir, a gente vai começar a vender, tá? E quando a bolsa começa a cair, a gente vai começar a comprar. É assim.
que no longo prazo é assim que dá certo, né? Claro, a gente não simplifica tanto dessa forma, mas... então, no fundo, é ter a tranquilidade que a gente tem uma filosofia, tentar implantar essa filosofia. E para a Zona, o que vai acontecer é que o nosso negócio, o nosso serviço, ele não vai ser uma unanimidade. Vai ter gente que vai falar você vai ser bombardeado por outros modelos, né? E você vai ter que aceitar que o seu negócio não é para todo mundo. Vai ter pessoas que vão querer outros modelos, né? Certos ou errados, né? Então, assim, ele vai falar assim, puxa, não gostaria de pagar alguma coisa a vida inteira. Para mim, o banco é que tinha que negócio, deu meu dinheiro, vocês querem, né? E algumas pessoas não vão entender isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, às vezes, as propagandas, CD, você tem um CDB a 200%, ela é muito atrativa para a pessoa e ela não vai resistir. E ela, eventualmente, vai para esse modelo de negócio. Mesmo que seja limitado a R$4.000, né? Exato, exato. Às vezes, muito engraçado, você pega um cliente, nossa, eu ganhei tanto em Magazine Luiza. Legal, qual foi o percentual da carteira que você investiu em Magazine Luiza? Quando você vai ver lá, é 0,5%. Quer dizer, não fez nenhuma diferença para a carteira, mas ele ficou com aquela sensação de felicidade porque ele ganhou no mercado naquele ativinho dele, né? Então, assim, o ponto é, a gente tem que estar tranquilo também que tem vários modelos na praça, como disse o Luiz, todo mundo, né, pode fazer um serviço para diferentes camadas de clientes, né? E a gente, às vezes, não vai ter não vai ser uma unanimidade, está tudo bem, fazer o quê? Né? Outras plataformas são muito convincentes nos seus modelos de vendas, e eu diria melhores que nós, está tudo bem, eles convencerem clientes de outras formas, está tudo bem. Luiz, é só emendando assim, no caso de vocês, acho que essa conversa tem um agravante, porque assim, a Suno tem um negócio de research online, entre aspas, uma pegada moderna, ágil, etc., onde você acaba tendo uma tentação de cobrir mais o produto da moda, o produto está em voga. Então, talvez até o investidor que compra o research, independente se ele vai alocar bem ou mal, você tende a jogar o holofote mais se a bolsa está bombando, ele quer saber de bolsa, se a bolsa vai mal. Então, isso impacta a gestão de vocês, ou seja, um pouco, o sujeito comprar o research do produto na moda e fazer a jogada que ele quiser perder dinheiro, não é problema seu, você vende research. Mas a casa que vende research vender gestão, esses mundos não se confundem um pouco às vezes, a questão de estar sempre com um papo quente, vamos dizer assim, que ele quer no research contaminar a gestão. Não, acho que realmente a gente segrega muito bem isso. Eu acho que aí vem, eu falei, até para realmente usando o clichê novamente, né, da parte educacional, da educação, né, pedagógica, explicando para o cliente. Acho que tem realmente esse espaço para todos, né, e você tem um conhecimento, sabendo aplicar. Travou. Aquele modelo. Oi, travou? Travou e voltou. Eles têm que entender se aquele modelo, né, proposto, né, realmente faz sentido para ele. Né? Então, tem vários modelos, acho que tem várias modelagens, né, de gestão. E nessa parte do research, não. Né? Eu acho que você tem que realmente ter a visão, através da educação, do investimento médio e longo prazo, tem essa sensação de ganho do mercado, né, que o Marcelo comentou, né, então realmente, mas acho que através da educação ele começa a entender, né, realmente o que faz sentido, olhando a médio e longo prazo e realmente vendo que os momentos da bolsa, os momentos dos papéis, né, então ele começa a ter conhecimento e entender da carteira dele, né. Então, assim, eu acho que é bem engraçado aqui na Sul, né? Eu tenho 20 anos no mercado financeiro, já passei por várias casas, já fui realmente sócio de casas aí da parte de wealth e private, negócios relevantes, tá, investimentos, perfil, e pude ver aqui na Suno que essa parte da educação, ele traz desde realmente o pequeno investidor até o grande investidor. E isso facilita todos os segmentos. Vou dar um exemplo aqui. Moro no interior, como alguns sabem, e aqui a gente tem uma piscina, e esses dias atrás eu fui realmente ali sair para tomar um café e vi o piscineiro limpando a piscina e vi uma camisa da Suno. Doutor Luiz, você gosta da Suno? Você também gosta da Suno? Eu falei, gosto. Eu sou assinante da Suno, eu estou investindo aqui, né, em ações para poder realmente pensando na minha aposentadoria. Aí eu falei assim, você também investe? Eu falei, sim, invisto.
você também tem cliente da Suno? Eu falei, não, eu trabalho na Suno. Pô, que legal, mas eu estou aqui olhando, né? Então eu estou comprando isso, comprando aquilo, o momento... Ele começou a conversar de ações comigo, que eu falei, gente, eu peguei realmente surpresa, e para mim, realmente entender o quanto a diferença que a gente faz no mercado, seja ele Prime, seja ele Wealth, seja ele realmente varejo, né? Conhecimento financeiro, conhecimento dos produtos, e eu acho que é esse daí que a gente tem que buscar, e vai entender toda a gama, Prime, Wealth, varejo, né? E a evolução do mercado que realmente foi bem colocada pelo Bernardo e pelo Marcelo. Então, acho que conhecimento financeiro, transparência, parceria, né? Realmente entendendo o que o cliente necessita e realmente colocando o melhor modelo para ele e sempre colocando sim, né? Que ele vai realmente, é uma jornada que ele vai percorrer, estaremos juntos, né? Realmente isso daí facilita muito, eu acho que entende, e isso daí no final das contas, né? Depois de algumas turbulências do mercado, algumas coisas que tem que ter estômago, ele agradece. Acho que isso daí realmente você acaba consolidando como uma parceria. Para encerrar, vou pegar um gancho na tua história aí, que eu acho que, tudo bem, acho que a importância da educação financeira, etc., mas juntando um pouco a história do Marcelo de tem que falar para o investidor que às vezes vende quando todo mundo está comprando, talvez esse teu case aí vai atualizar aquela famosa história, que eu nunca lembro se é do Rockefeller, do JP Morgan, de que quando o assessorista do elevador começa a comprar ação, é hora de vender. Então agora no Brasil vai ser quando o piscineiro começa a comprar ações, talvez a gente tenha que olhar se não é momento de vender, né? Não, eu acho que não, porque então, que na verdade antes era pela falta da informação. Sim, tem um lado importante da educação, né? Então assim, acho que hoje a gente tem que ter um momento, né, que a gente está vivendo atual, eles estão realmente aprendendo, e eles já aprenderam que na alta não é hora de comprar, ele falou isso para mim. Ele falou assim, meu, tá caindo, agora eu tô investindo, tô comprando. Então, o nosso piscineiro é melhor do que os assessoristas americanos. O piscineiro tá mandando bem igual o Marcelo Mano. Então, assim, quer dizer, gente, a gente tem que entender isso. Mas eu acho que uma coisa importante, a gente não pode subestimar, a gente está no mercado há anos, né, décadas, a gente não pode subestimar o nosso cliente. Tem cliente que às vezes você fala, mas isso aqui é melhor que o outro. Melhor para você, mas não é melhor para mim. Eu gosto disso, que tem naquele lugar. A segurança de um bancão. Tá tudo bem, entendeu? E a gente... Então, assim, cada pessoa, hoje, o nível de informação aumentou demais. As pessoas conseguem realmente ter uma informação muito mais ampla, muito mais fácil de ser consumida. E as decisões, elas não são aquelas que você imagina, mas fazem muito sentido para a cabeça daquele cliente. Então, assim, eu acho que cabe a nós definirmos exatamente os nossos produtos, os nossos serviços, entendermos como e atuarmos naquele público que dá valor a determinadas coisas que a sua empresa foi montada para isso. Então, aquilo que eu falei, assim, você não vai ter unanimidade, vai ter muita gente que vai falar assim, o modelo da Auro, das outras que estão aqui, não é o modelo que eu quero, e vai para um outro modelo, e está tudo bem. E faz parte, e tem que entender que vai ter clientes para vários tipos de modelos. E está tudo bem. Maravilha, passamos uns 15 minutinhos de tempo. Obrigado pela essa manhã chuvosa de sexta-feira aí, vocês para discutir um pouco isso. Espero, assim, eu sou bem otimista com esse mercado de carteira administrada também. Eu acho que existe uma boa vontade muito grande do autorregulador em criar essas regras. Acho que assim, gerar estatística, gerar uma uniformidade de regras de mercado, eu acho que é bom para todo mundo. Talvez tenha que ver qual a velocidade, qual a adequação, corrigir trajetórias, etc. Mas eu também acho que a gente tem um grande modelo de dependência financeira aí para o investidor dele ter acesso a um serviço sem ele ter necessidade de ter um fundo exclusivo, né? Independente, acho que se a tributação for um diferencial ou não no longo prazo, Bernardo, acho que a questão é ter o serviço para todo mundo, eu acho que é um desafio para o mercado, né? Então, sem sombra de dúvida, vocês aí tentando... A gente no passado via modelo de carteira administrada com cliente de 10, 20, 30 milhões, né? Hoje tem pessoas assim, empresas como a Suno tentando varejar o modelo, acho que é um ótimo sinal, sabia? Acho que é gente que ninguém rasga dinheiro, né? Então acho que alguma lógica vocês devem estar vendo por trás para fazer um movimento agressivo de varejo, para fazer carteira administrada, né? Então acho que no final o nosso modelo aí vai prevalecer e eventuais ajustes regulatórios certamente vão ser bem ouvidos aí
pela Ambima, pela CVM, etc. Então, essa é a mensagem. Até e um ponto que vocês levantaram, só para fechar aqui, eu também acho que a gente inevitavelmente vai no mercado, a gente já tem uma sensibilidade que isso acontece informalmente, mas realmente o modelo de asset management no mercado ser igualzinho para uma gestora de asset allocation e para um hedge fund com 80 traders pelo mundo, não cabe num chassi só, né? Então, assim, eu vejo assim, já existe uma boa vontade do regulador quando você credencia uma gestora de menor risco, já um pouco diferente de uma gestora de maior risco, mas eu acho que a gente tem que melhorar muito isso ainda aí para tornar isso economicamente melhor, né? Então, acho que estamos no rumo correto aí, só que a gente tem que realmente fazer cada vez mais brainstorms, porque é daqui que sai. Se ninguém reclama e se ninguém fala que deve ter outro jeito de fazer, a gente segue uma trajetória que nem sempre é adequada, né? Então, obrigado aí pela... Desculpa, só lembra que tempos atrás a gente tinha só um modelo de corretora, né? Sim. Que ela tinha que organizar, fazer tudo, né? Bancar a posição do cliente, liquidar, garantir contra a bolsa. E depois criaram que é vamos dizer, não é só, né? Mas é uma corretora que está mais do lado do cliente. Quase com um roteador, né? Uma que executa, quer dizer, eu acho que o mercado vai se ajustando. Vai. Então, No mercado que a gente já tem, a gente já passou de milhares de gestoras, você vai ter que ter uma segmentação. Não dá para, você não tem 1.500 gestores iguais, né, sem sombra de dúvida. Então, acho que talvez é um movimento de expansão e depois de diferenciação. Né? exato. Maravilha. Bom, bom fim de semana para todos aí. Obrigado pela participação. Obrigado. Espero receber você numa próxima aí. Muito obrigado a todos. Um Foi um abraço. prazer. Obrigado. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir, mas